a gente vai dar as orientações para fazer a transferência de embriões. Dói? Não dói. Pelo menos os pacientes falam que não, e realmente não dói. Normalmente o paciente vai com a bexiga cheia, porque vai ser feita uma monitorização. Oi! Bem-vindos ao nosso canal Casal Fertilidade. Eu sou a doutora Andréa Teles. Eu sou o Dr. Yuri Teles e somos especialistas em reprodução humana assistida. E vamos dar sequência na série de 3 vídeos que explicam os tratamentos reprodutivos. Já falamos do coito programado, da inseminação intrauterina e agora vamos detalhar a fertilização in vitro. Sim. A fertilização in vitro, como o nome já está dizendo, o processo da fecundação vai acontecer numa plaquinha de vidro, onde os espermatozoides serão introduzidos dentro dos óvulos. Mas existem as indicações da fertilização in vitro. Dentre essas indicações, começa aí, maridão. A gente falou dos outros tratamentos, é quando esses tratamentos falham, né? Fez 3 vezes coito programado, avançou para a inseminação intrauterina, tentou 3 vezes inseminação intrauterina, não vai tentar uma 4ª. Normalmente a gente já indica a fertilização in vitro. Então essa seria uma indicação, falhas de tratamentos anteriores. Mas também tem a questão da idade, não é? Então, geralmente nas pacientes mais velhas, onde a gente não pode mais esperar tanto tempo, está indicado fazer um tratamento onde a gente tem uma maior chance de gravidez. Então, geralmente mulheres acima dos 37 anos ou casais que estejam tentando há muito tempo engravidar, geralmente a gente dá 3 anos, também está indicado a fertilização in vitro sem fazer nenhum outro tipo de tratamento anterior. Outra causa também são os fatores tubários, quer dizer, a paciente faz a histerosalpingografia, assistam ao nosso vídeo que tem no YouTube explicando detalhadamente a histerosalpingografia, e tem a obstrução tubária, por exemplo, bilateral, quer dizer, as 2 trompas estão obstruídas. Isso é uma indicação para ir direto para a fertilização in vitro. Além disso, tem as causas masculinas. Então, quando a gente tem um sêmen muito alterado, onde a gente tem uma diminuição muito grande da quantidade, uma diminuição muito grande da motilidade e uma alteração muito forte da morfologia, está indicado também a fertilização in vitro. Por falar em alteração do sêmen, se o marido fez vasectomia ou se a mulher fez laqueadura, ela pode optar em ir para a fertilização in vitro para ter novamente filhos. É a técnica mais utilizada normalmente. Tem alguns critérios para indicação, se reverte a vasectomia ou reverte a laqueadura, mas sempre a FIV é uma opção nesses casos. Tem alguns casos em que não identifica a causa, não é? Então, a gente tem uma infertilidade chamada ISCA, que é a infertilidade sem causa aparente. Na realidade, não é que ela não tem causa, é que a medicina reprodutiva ainda não conseguiu descobrir algumas causas de infertilidade. Então, nesses casos, também está indicado a fertilização in vitro. A gente falou no vídeo da inseminação que a endometriose mínima ou leve poderia tentar uma inseminação intrauterina, mas nas endometrioses mais avançadas, como moderada e severa ou profunda, também é indicação de fertilização in vitro. E se o casal tem uma indicação ou se quiser fazer biópsia? Então, hoje, dentro da fertilização in vitro, a gente pode fazer a biópsia dos embriões. Através da biópsia dos embriões, a gente consegue ver se aquele embrião ele é saudável, se ele é cromossomicamente normal. Então, para casais mais velhos, onde está indicado você fazer a biópsia dos embriões, também a fertilização in vitro tem que ser indicada. Além disso, marido, quando um casal tem alguma doença, por exemplo, como uma doença fibrocística, a fertilização in vitro também passa a ser uma indicação? Passa, dá para você fazer uma biópsia chamada PGTMM, de doença monogênica, que consegue identificar se aquele embrião, antes de ir para o útero, tem a doença de um dos pais ou dos pais. Então isso alivia muito a questão de sofrimento que esses pais podem ter se tiver uma doença, se um filho com doença, por exemplo, uma talassemia, uma anemia falciforme.
uma distrofia de Duchenne, por exemplo. Entre uma lista enorme de doenças, né? Então, a fertilização in vitro foi um grande avanço dentro da medicina, também nesse sentido, da gente conseguir identificar embriões doentes e aí transferir os embriões saudáveis. E marca outro avanço, o avanço da sociedade. Permite que casais homoafetivos masculinos tenham filhos. É necessário uma barriga solidária e uma doadora de óvulos, mas esses casais podem ter filhos com a fertilização in vitro. E também os casais homoafetivos femininos que queiram fazer a maternidade compartilhada, isto é, uma cede os óvulos, a outra gesta o embrião, o feto. Então, é uma opção também para os casais homoafetivos. E isso já permite, no caso dos casais homoafetivos, através do contrato que existe com a clínica, com a assinatura do responsável técnico, do diretor técnico, de você fazer já o registro do seu filho sem nenhum tipo de problema, sem precisar entrar na justiça. O registro é feito com as duas mães ou com os dois pais. Então vamos explicar um pouquinho como que é uma fertilização in vitro. A gente divide o processo em duas fases. Fase 1, estimulação ovariana, controle com os ultrassons, a gente vai explicar cada parte disto, retirada dos óvulos e fazer os embriões. Fase 2, depois de uma menstruação, por exemplo, na fertilidade sempre a gente congela todos os embriões num processo chamado freeze wall, para transferir no ciclo menstrual seguinte ou transferir esses embriões quando a paciente quiser. E aí inicia a fase 2, preparo endometrial até que o endométrio atinja uma certa espessura com uma certa característica para poder ser transferido esses embriões. Como que é a fase 1, doutora Andréa? Na fase 1, a gente começa a estimulação do ovário através do uso de medicações injetáveis. Essa fase dura em torno de 10, 12 dias, dependendo da resposta de cada paciente. Algumas pacientes respondem de forma mais precoce, às vezes até com 8 dias. E nessa medicação a gente tem alguns protocolos. Hoje é possível a gente ter um protocolo que a gente chama, né, marido, de protocolo amigo. Por quê? Porque hoje é possível usar uma medicação que fica no corpo da mulher durante 7 dias. Então a gente diminui o número de picadas que essa paciente vai tomar. No passado era uma picada diária, a gente tinha que usar a medicação todos os dias. Depois que você faz essa parte da estimulação ovariana, que é feita com controle ultrassonográfico, quando a gente tem folículos do tamanho necessário, a gente usa a medicação e a gente vai para a fase da captação de óvulo. Como é que funciona? Só lembrando que na estimulação ovariana para coito programado e inseminação intrauterina, a gente quer de 1 a 3 folículos ou óvulos. Enquanto que na fertilização in vitro a gente quer que a paciente responda o máximo que ela puder naquele mês. Se ela tiver 10 está ótimo, 12 melhor ainda, 15 melhor ainda, 6 se é o que ela tem, tá bom, é o que ela puder. Mas a gente quer a resposta máxima naquele mês. Então as doses utilizadas, apesar do protocolo ser um protocolo amigo, as doses utilizadas são maiores, porque a gente quer mais folículo. Ou seja, a gente fica guloso por óvulos. Quanto mais óvulos na estimulação, melhor, porque aumenta as chances de resultado positivo. Isso. A estimulação ovariana, como a doutora Andréa disse, dura em torno de 12 dias. Com 7 dias, quando menstrua, faz um ultrassom, a gente vê se está tudo bem para iniciar o processo. Que é o ultrassom basal, né? Chama ultrassom basal. E faz a contagem dos folículozinhos antrais. Essa contagem dá uma ideia da reserva ovariana, que vai se juntar à informação do antimileriano que a gente já colheu anteriormente. Com isso a gente tem uma ideia de como esse paciente vai responder. Feito isso, a gente faz uma injeção e alguns remédios orais e avalia com uma semana. E a gente espera encontrar o quê, doutora? Vários folículos. E para ser resposta tem que ter? Tem que ter folículos acima de 12, de preferência o máximo que ela puder. Mas na hora da gente indicar o processo da captação de óvulos, esses folículos já tem que estarem maiores, em torno de 17 milímetros, para a gente promover a captação dos óvulos. E a captação dos óvulos, marido, como é feita? Então, a gente atingiu esse tamanho de folículo, faz uma última medicação e mais ou menos 35 horas depois dessa última medicação,
a gente faz a captação dos óvulos. Então a paciente vai ser sedada, não tem dor, e com uma agulhinha por via vaginal, né? O ovário vai estar pesadinho, ele fica logo atrás da vagina, basta passar a parede vaginal, já estou no ovário. E aí a gente vai aspirar cada folículo que tem nesse ovário e, teoricamente, em cada folículo terá um óvulo. Esse óvulo é imediatamente já passado para a embriologista, que dá um feedback para a equipe médica se está tendo óvulo, quantos óvulos tem, qual é a expectativa, se esse óvulo está maduro, se não está, para a gente poder também saber se o procedimento está sendo bem executado. Depois disso, os óvulos são tratados com todo carinho e eles têm que ficar na incubadora durante 2 horas. Depois dessas 2 horas, de 2 a 3 horas, esses óvulos são colocados numa plaquinha e a embriologista vai tirar o raio de sol que tem em volta do óvulo, que a gente chama de corona radiata. E, ao mesmo tempo, os espermatozoides estão sendo selecionados para serem escolhidos, para serem introduzidos dentro do óvulo. Então, a embriologista vai pegar cada óvulo e vai colocar o espermatozoide numa agulhinha e cada óvulo vai ser inserido com um espermatozoide dentro do citoplasma desse óvulo. E aí, no dia seguinte, vai acontecer o que, marido? A fertilização. Ela checa a fertilização em torno de 18 horas. Já sabemos quantos embriões foram fertilizados, quantos óvulos viraram embriões. E aí a embriologista vai fazer um acompanhamento diário desses embriões, mais ou menos até o 5º dia de vida, quando ela vai guardar esses embriões. E aí se encerra a primeira fase do tratamento, que é a fase 1. Esses embriões vão ser congelados, todos eles. Nós gostamos de congelar 3 embriões em dia 3 de vida e deixamos todos os outros embriões evoluírem para blastocisto de 5º dia de vida. Todos vão ser congelados para decisão de quando descongelá-los na fase 2. E a fase 2, doutora Andréa? É a fase que eu digo que é a mais especial de todas, porque a gente vai finalizar o processo do nosso tratamento e, com fé em Deus, teremos o nosso tão sonhado positivo. Na fase 2, a paciente vai estar menstruada e a gente vai iniciar o preparo endometrial dela através de medicação oral. A gente vai usar um tipo de estrogênio que vai fazer com que o endométrio dela cresça, fique gordinho para receber esse embrião. Então a gente faz a medicação e começa a fazer o controle ultrassonográfico. Então geralmente, depois que ela inicia o medicamento menstruada, em torno de 7 a 10 dias a gente faz um segundo ultrassom para a gente ver a espessura desse endométrio e as características que esse endométrio apresenta no ultrassom. Quando esse endométrio já está acima de 7 milímetros e eles têm as características desejadas, que ele tem que ser trilaminar ou ele tem que ficar mais hiperecogênico, a gente entra com a progesterona para finalizar o processo. Essa progesterona, em torno de 3 a 5 dias é o uso dela, dependendo do tipo de embrião que a gente vai transferir. Se a gente vai transferir para aquela paciente que teve pouco embrião, que a gente não levou esses embriões para o 5º dia de vida delas, o embrião de D3, a gente vai usar a progesterona em torno de 3 dias para daí fazer a transferência desses embriões. Mas se por acaso a gente for fazer a transferência em D5, ou seja, os embriões blastocísticos, a gente vai usar 5 dias de progesterona. E aí, maridão? Pronto, feito isso, a gente vai dar as orientações para fazer a transferência de embriões. Dói? Não dói. Pelo menos os pacientes falam que não, e realmente não dói. Normalmente o paciente vai com a bexiga cheia, porque vai ser feita uma monitorização do útero por via abdominal, pélvica. Então, e aí a gente introduz o espéculo, né? Como se fosse colher o exame preventivo, coloca um guia primeiro na posição correta. Ou seja, o guia é um canudinho que serve para abrir espaço, deixar tudo certinho para a gente chegar na boquinha do útero. Esse guia não contém os embriões. Os embriões ainda estão no laboratório de fertilização e são passados por uma janelinha para a sala de transferência. Aí eles, depois de passados, eles vão estar dentro desse catéter
Veja que é um catéter fixo numa ponta e bastante maleável na outra, para que não haja lesão do endométrio, não atrapalhe o endométrio. Esse catéter é colocado dentro do guia, que é o canudinho que abre e as avança por dentro do útero, chegando até o final do útero. A gente normalmente coloca os embriões mais ou menos a 1 centímetro do fundo da cavidade. Tudo isso é sendo monitorizado pelo ultrassom. Então a gente sabe onde a gente está colocando os embriões. Acabou o processo, a gente tira o catéter e o guia. Isso tudo volta para a embriologista para ver se nenhum embrião ficou retido no canal, no guia ou no catéter, né? Estando tudo ok, a paciente está liberada, não precisa de repouso, ela já vai liberar para fazer, já levanta para fazer xixi e ir para casa. E depois disso, quais são os cuidados que elas têm que ter? Depois da transferência, a gente recomenda que a paciente tenha uma vida praticamente normal, mas a manutenção das medicações é importantíssimo até o resultado do beta-HCG quantitativo, que geralmente, nos casos das pacientes que transferiram embrião de D3, a gente leva de 11 a 12 dias para realizar o exame. No caso das pacientes que transferiram embriões de D5, que são mais avançados, a gente geralmente faz com 9 dias. Além disso, a única exceção que a gente dá para essas pacientes é que elas não podem ter relação sexual e elas não podem fazer atividade física com esforço, né? Então, por isso a gente pede que elas fiquem um tempo sem fazer atividade física. Mas é liberado as caminhadas, é liberado subir escada para quem mora em casa com escada. É para ter uma vida normal. A questão do repouso total, que ficava no leito 3 dias, isso já caiu por terra há muito tempo. Eu acho importante estar falando que as pacientes muitas vezes ainda vêm com essa ideia, né, doutora Sim, Andréa? com certeza. E a transferência é muito importante que a paciente esteja o mais tranquila possível. A gente tem que lembrar que nós já fizemos a parte da gente, as pacientes, o casal já fez o que tinha que fazer, e agora a gente tem que ter a entrega do tão sonhado positivo para a gente receber esse positivo. E a transferência é o momento mais emocionante de todo o tratamento, em que o casal está ali unido, normalmente por conta de doutora Andréa botar eles todos abraçados ali na transferência. Os homens normalmente querem ficar um pouco mais distantes, a doutora Andréa junta tudo ali, né? E depois a gente vê que aquele momento é um momento mágico que leva a uma emoção muito grande do casal e também da equipe. Eu vou comentar só uma coisa para as nossas pacientes aqui agora, que nesse momento, um pouquinho antes dos embriões serem passados para a gente pelo embriologista, tanto eu quanto o Dr. Yuri, a gente fecha um pouquinho o olho, mas não é porque a gente está dormindo, cochilando no procedimento, é porque a gente está mentalizando em função de vocês, para que vocês consigam alcançar esse tão sonhado positivo. Porque a nossa missão naquele momento é exatamente ajudar vocês a ficarem grávidos. Gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal. Dá uma curtida. E dá uma curtidinha. Vem com a gente.